Oi, oi. Eu sou a Marcélia Amaral, sou terapeuta sistêmica, cofundadora da Escola da Plenitude e trabalho com as constelações familiares. Quem já assistiu aos 2 episódios aqui no Pode Ser Cast sobre o relacionamento com a mãe e o relacionamento com o pai, já percebeu que são relacionamentos que trazem grande impacto para as nossas vidas. E se você quer aprofundar nas constelações familiares e fazer movimentos de alinhamento de liberação para a sua vida, eu faço um convite para que você acesse o nosso site, aescoladaplenitude.com.br, e faça o nosso curso Jornada Sistêmica. É um curso prático, com exercícios, meditações, alinhamentos, para que você encontre uma nova forma de lidar com a sua história e o seu sistema familiar. Fica o convite e venha com a gente nesse processo de consciência e liberação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras e para você que já se inscreveu em nosso canal. Para você que está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito. E agradecemos também aos nossos parceiros publicitários. Como sempre, estamos muito bem acompanhados, não é mesmo, Michele Vale? Olá, boa noite. Tudo lindo, Renato Leandro? Tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Vou começar aqui, Renato Leandro, questionando a audiência. Pode ser? É. Quem nos assiste aí? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente às vezes envereda muito por uma questão religiosa, né? Crenças, rituais. Mas você já parou para se perguntar como que o universo ele está estruturado? Se existe uma ordem maior que sustenta a vida, os planetas, as estrelas e até mesmo os nossos caminhos? No episódio de hoje, nós vamos mergulhar nesse mistério com um convidado muito especial, inclusive já passou por aqui, o terapeuta Ale Luz. Então, prepare-se para uma conversa profunda que vai expandir a sua visão sobre a vida, o cosmos, o lugar que ocupamos dentro dessa imensa teia universal. Seja muito bem-vindo, querido Ale Luz. Boa noite, sementes estelares, que alegria estar aqui com vocês. Gratidão, Michele, gratidão a todos que estão aqui com a gente, tanto seres visíveis e seres invisíveis que nos apoiam nesse caminho aqui. E, Michele, quando você falou sobre expandir, eu pensei que você ia falar explodir todas as crenças e todos os dogmas e ritualísticas que a gente acaba aqui trazendo aí da nossa vida, né? Eu acho que, além da expansão hoje, a gente vai, de fato, explodir a cabeça e a percepção de quem está hoje aqui com a gente, para ver o mundo além daquele filtro da 3D e do autocentramento na Terra.
vai conseguir expandir bastante mesmo. É que aqui, Ale, a gente vai em doses homeopáticas, entendeu? Que é para não assustar a audiência. E aí, eu vou aproveitar aqui que você já chegou com o seu cumprimento, né? Sementes Estelares. Gente, o Ale, ele participou já de um episódio conosco, compartilhou conosco a sua jornada, as suas conexões com a espiritualidade, né? E, na ocasião, nós falamos sobre o tema Somos Sementes Estelares? Então, vai ficar aqui o link na descrição, à disposição de vocês, para quem quiser sentir e assistir. Esse tema também foi muito especial. Exato. Acho que é o princípio de tudo, né, Michela? De entender quem somos, porque sempre vai partir do eu, do interior, e agora esse segundo episódio a gente vai explorar um pouco o fora, né? Sempre fazendo esse balanço entre o que está dentro e o que está fora. Perfeito. Renato Leandro. Renato Leandro está aí. Então, quando a gente falou sobre as sementes estelares, você comentou sobre a estrutura que há no universo, porque todos nós, de alguma forma, viemos para a Terra, provavelmente de alguma outra galáxia, outro planeta. Você bem comentou a respeito da idade do planeta Terra. Então, existe uma realidade aí, um intervalo entre a criação do universo, que se conhece, e a criação do planeta, né, de bilhões de anos de diferença. E você comentou a respeito das estruturas que já haviam, que já existiam antes do planeta Terra. Então, eu gostaria que você iniciasse com essa ideia, sobre essa estrutura que havia antes de conhecermos, né, o nosso planeta aqui, que é o planeta Terra. Perfeito, então. Sabe o que me deixa mais maravilhado? É o simples fato de olhar para o céu à noite e perceber que aquelas pequenas luzes que a gente vê não é só uma fração minúscula do que existe. A gente tem a mania de observar aqui e nos limitar até onde a gente observa. Mas a gente precisa perceber que esse sentido físico aqui da 3D, que é a visão, na verdade é só um sentido físico. Precisamos olhar com os olhos da espiritualidade e perceber que é muito além do que a gente acha que de fato é, só porque a nossa visão ainda não chega até lá. Cada estrela que brilha, ela tem a sua própria história, a sua própria trajetória, e muitas delas são muito maiores que o nosso Sol. Quando a gente começa a pensar em galáxias, bilhões delas espalhadas pelo cosmos, cada uma com bilhões de estrelas, a nossa mente quase não consegue acompanhar, porque é muita. É como se tentássemos medir o infinito com uma régua de escola. E é exatamente o que a gente tem aqui na Terra hoje de instrumentos para poder observar para o universo. Não temos ferramentas, não temos vocabulário, não temos nada que consiga medir a grandiosidade que é o universo. E essa sensação de grandeza, de imensidão, quando a gente começa a observar isso, pode até vir um sentimento de crise existencial, né? Para mim, chegar dessa forma, uma crise existencial de me sentir tão pequeno em algo tão imenso. Mas essa crise existencial, ela traz algo muito importante, que é tirar a gente do piloto automático, de começar a se perguntar e ver, nossa, tem algo a mais aqui. Existe algo a mais do que a minha própria vida, entendeu? E nos coloca diante de algo que é muito maior do que nós mesmos. Coisa que a gente ainda não está muito acostumado a fazer. A se colocar diante de algo muito maior. A gente sempre acha que a nossa vida é a mais especial. A gente sempre se coloca no centro, né, de tudo e acha que o mundo gira ao nosso redor.
Mas quando a gente faz esse exercício de olhar para fora, a gente percebe que não, que existem coisas bem maiores. Mas o mais interessante é que esse fascínio, ele não está só nas coisas grandiosas, nas galáxias distantes, ou nos buracos negros, né, que desafiam totalmente a física. Ele também está nas coisas invisíveis, aqui no micro. Se a gente pega o corpo humano, por exemplo, somos feitos de células. E cada célula é um universo inteiro, de organelas e de processos acontecendo, indo cada vez mais fundo, temos átomos, e dentro deles a gente tem partículas subatômicas que parecem brincar ali com as leis que a gente conhece, ou seja, o mesmo mistério que a gente vê no céu estrelado está dentro de cada um de nós. É como se houvesse um reflexo. O macro reproduz o micro. E o micro revela a grandiosidade do macro. E isso também é uma lei hermética, né? O que está em cima é o que está embaixo. E essa perspectiva acaba que mudando completamente a forma como a gente enxerga a vida. Quando a gente percebe que ocupamos esse espaço entre dois extremos gigantescos, sistemas estelares e partículas quase invisíveis, a gente começa a ver que somos parte de uma rede viva, um elo que conecta mundos. Não somos só passageiros perdidos no espaço, como muitos aqui devem achar. Eu até achei também que eu estava perdido aqui nesse mundo. Mas não, tudo faz parte de um plano muito maior, porque somos consciência experimentando esse ponto único entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. E essa noção, por si só, ela já é transformadora, porque nos mostra que tudo faz sentido, tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua estrutura. E se a gente olhar com carinho, percebe que essa hierarquia, ela é completa e muito bem organizada. E se a gente tem essa organização aqui dentro de nós, no universo também, porque ela também não construiria todo o universo. Se temos essa estrutura, ela também parte do macro. E é por isso que a gente tem toda a estrutura do universo, começando lá na fonte, chegando até aqui. Entendeu? Então, lá no fundo, o fascínio pelo universo, ele nos leva para uma conclusão simples e bem profunda também. É que não estamos separados de nada. O mesmo pó de estrela que forma uma supernova é o que compõe os seus ossos. O osso da Michelle, o cabelo da Michelle, entendeu? É o que compõe... Cabelo do Renato não vai rolar. Cabelo do Renato. A gente pula. Eu quase ia comentando essa gafa, mas minha cabeça pensou primeiro. Eu percebi, mas o eu não fone consigo, de ouvido enganou ele, falou assim, ele ia falar o cabelo do Renato, opa. Eu percebi que ele ia dar uma risadinha, não me controlo. Nossa, ele se controla, pronto. Mas eu não me controlo. Então, quando a gente está aqui rindo, conversando e respirando, a gente está em contato com partículas que já circularam por mundos distantes. E esse entendimento nos dá uma palavrinha muito mágica: humildade. Humildade para que a gente possa ver que somos minúsculos diante da vastidão cósmica. Perceber que a gente carrega também o próprio universo dentro de nós. É esse equilíbrio que nasce a verdadeira consciência espiritual. A certeza de que cada gesto, cada escolha, cada sentimento está ressoando e ressoando o tempo todo. Entendeu? Quantas vezes você já se perguntou angustiado, se pegou ali pensativo, depressivo e melancólico por algo pequeno, que naquele momento parecia um peso enorme? Uma conta atrasada, um comentário maldoso, uma expectativa não correspondida. Esses detalhes que parecem gigantes dentro da nossa rotina, se a gente for observar, pro todo se parece quase invisível. Quando a gente muda a perspectiva e começa a olhar para uma questão mais macro.
macro. Diante de estrelas que existem há bilhões de anos e planetas que seguem suas órbitas há outros bilhões de anos, a minha preocupação do meu dia a dia acaba aqui perdendo até o sentido, né? Não é que os problemas deixam de existir, mas eles começam a se encaixar em uma escala menor. Aí a gente percebe que talvez não vale também tanto a energia que a gente gasta ali. É curioso pensar que o universo, ele não se importa se a gente está tão triste por algo que não saiu como a gente esperava. Ele continua se expandindo, continua criando, dissolvendo mundos, criando outros mundos. Isso não significa que a nossa dor não tem valor, porque pode parecer até um pouco insensível falando dessa forma. Mas entender que ela também faz parte de um fluxo maior. E quando a gente entende isso, nasce dentro de nós uma liberdade, a de não se aprisionar em situações passageiras. Porque se tudo é movimento, tudo é mudança, por que acreditar que um problema vai te definir? Essa consciência, quando você obtém ela, de olhar o macro e deixar essa crise existencial surgir dentro de você, vai abrir espaço para soltar aquilo que pesa dentro de você. E, ao mesmo tempo, abraçar o que realmente importa. E eu precisei passar 10 dias dentro do Vipassana para poder ter essa consciência. O Vipassana é um centro de meditação onde a gente passa 10 dias reclusos, sem falar, meditando mais de 10 horas por dia, e somente ali, naquele espaço, que eu consegui observar isso, sabe? E hoje poder trazer isso de uma forma tão simples para vocês é maravilhoso, porque vocês não precisam cair no mesmo buraco que eu estava caindo, ou não levar a mesma lapada dos mentores que eu levei, entendeu? É só começar a entender que tudo faz parte de um fluxo maior. A relatividade da vida humana também nos ensina a olhar para dentro com mais compaixão. Nós erramos, nos frustramos, sofremos, mas ao lembrar que estamos nesse pequeno planeta azul, girando em meio ao infinito, a gente percebe que tá tudo bem não ter o controle de tudo. Pessoal, somos um espírito habitando um esqueleto dentro de uma bola de pedra que está girando no universo. A gente não tem controle de absolutamente nada. Olha a situação onde você está, o seu corpo, em uma bola de pedra rodando o universo, que a qualquer momento pode colapsar, que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, e você não vai ter controle para isso, entendeu? É como se o universo nos lembrasse que a experiência humana não é sobre perfeição, e sim sobre aprendizado. As dores, as quedas e até os dramas, né, do cotidiano são apenas parte de um treino maior, um ensaio da alma a caminho da evolução. Eu costumo dizer, porque meu pai ele morre de medo da morte. Meu pai é a pessoa que ele morre de medo. Ele me liga chorando com medo que vai morrer, não sei o quê. Ele está na crise dos 50, né? Então ele fica muito louco. E eu falo, pai, se a sua verdadeira morada fosse aqui, você não morreria. Você não iria para outro local. Se você está aqui de passagem, é porque aqui não é o seu local. Você está treinando aqui para poder levar esse treinamento para a sua verdadeira casa, a sua verdadeira nação, para onde você realmente pertence. Então não se apegue ao personagem aqui, porque ele vai ser diluído. E aceitar essa diluição é essencial para que a gente possa observar que estamos aqui em treinamento, porque a nossa verdadeira morada é do outro lado, já que é do outro lado que somos eternos, entendeu? E no final das contas, quando a gente olha para o céu e vem esse sentimento dessa imensidão, a gente tem que começar a entender que a vida ela não é medida pelo tamanho das preocupações, mas pela profundidade daquilo que a gente escolhe viver todo dia. Os problemas sempre vão existir. Jesus falou isso, falou que na vida a gente vai ter sofrimento,
Buda falou também que a gente vai ter sofrimento e não adianta correr disso, então aceitar o sofrimento como ele é, entender que os problemas sempre vão existir, mas eles não precisam ser o centro do palco da sua vida. O que realmente importa é a missão que a gente carrega, é o amor que a gente espalha, é a consciência que a gente desperta, porque todo o resto acaba sendo o cenário que vai se dissolver com o tempo. E participei de um tempo de umas aulas de filosofia na Nova Acrópole, e lá a gente estava estudando sobre o Bhagavad Gita, né? Sou apaixonado pela cultura hindu, pelos épicos e tudo mais. E a professora disse uma vez: tentem imaginar uma coisa na Terra que é imortal, que vai viver para sempre. E não existe. Não existe nada, se você for pensar. Não tem nada que é indestrutível. Não tem nada que não vai se dissolver em algum momento. E isso, primeiro, dá uma crise existencial, sim, mas depois dá uma liberdade muito grande também. Da gente entender que absolutamente nada é eterno aqui, nesse agora. Entendeu? Somente do outro lado, somente o espírito que é eterno. E aí a gente entra em um outro pensamento, né? De que qual é a coisa mais sagrada na sua vida hoje? Aí eu quero fazer essa pergunta para a Michelle e para o Renato também. Gente, ó, isso tudo vai fazer sentido com o que eu vou trazer para vocês da estrutura do universo, tá? Só um embasamento filosófico aqui para que vocês entendam na hora que eu começar a trazer realmente a parte mais científica. Mas, Michelle e Renato, qual é a coisa mais importante, mais sagrada na vida de vocês hoje? Eu acho que a gente pode tentar entender essa coisa do sagrado quando você está em uma situação e passando por algum problema difícil, seja de saúde, seja de ordem financeira, qualquer estrutura social aí em que você se encontra numa situação difícil, e também quando você perde alguém, né? Então são determinados momentos em que você vê que, assim, se eu, Renato, se porventura amanhã eu não estiver mais aqui, nesse mundo, o mundo vai continuar do mesmo jeito. As pessoas vão acordar, vão para o seu dia a dia, vão para o seu trabalho, vão para a sua rotina, vão para os seus conflitos, talvez lembrem da gente por um tempo e depois a gente desaparece. Portanto, a nossa participação nesse mundo, ela está relacionada diretamente com as pessoas que nos são caras, com aquelas pessoas às quais nós nos conectamos amorosamente, e através dessa conexão, a gente percebe que isso é o que faz sentido na vida, essas conexões amorosas. Porque são nesses momentos complicados da vida em que o que resta são apenas essas conexões amorosas. O resto desaparece. Então, na alegria, na felicidade, a gente desfruta da companhia das pessoas e daqueles que nos são caros. Mas nos momentos de dificuldade extrema, esse sentimento e essa ideia dessas conexões amorosas é que fazem com que a vida se estabilize de alguma forma. Porque é muito triste uma pessoa, de repente, se perceber no mundo sem nenhum tipo de conexão amorosa, né? É a pessoa que vive na estrutura social, e normalmente as pessoas, à medida em que o mundo passa, e a gente percebe, quanto maior o poder, maior a aproximação de pessoas na qual o interesse é o poder também, e as conexões amorosas vão ficando cada vez mais escassas. O mundo estimula essa ausência de conexões, porque a conexão amorosa ela está ali conectada ao simples, né? Então, o que é mais caro para mim são as conexões amorosas que a gente faz durante a vida, né? Da família, principalmente, dos amigos. Essas conexões ficam. E a gente percebe que, mesmo após a nossa morte, o que vai ficar são essas conexões amorosas. Se a gente tivesse hoje, agora, no plano espiritual, o que a gente ia sentir, o que a gente ia pensar? A gente ia recordar dessas conexões, né? A gente não ia ter uma outra motivação que não seja essa, né?
Então, isso para mim é o mais importante, as conexões amorosas que a gente faz, sentido no amor amplo, né? Nesse amor infinito. Porque, como você colocou no curso aí com a Nova Acrópole, ou seja, tudo que está nesse mundo uma hora vai, é finito, né? A única certeza absoluta é a morte. Essa é uma certeza absoluta. E a cada dia que passa a gente está indo em direção a ela, né? Então é isso. Como é que é? Não entendi. Chegando cada vez mais perto. Isso, exatamente. Então eu penso dessa forma. Perfeito. Eu já penso que esses simples atos de respirar, isso para mim é sagrado, né? Respirar é sagrado. A respiração, ela tem o poder de me tirar da ansiedade, de me deixar mais concentrada, de me conectar com coisas tão importantes. Então, para mim, sagrado é viver, é estar vivo, é estar conectado. Durante muito tempo, eu busquei o sagrado na natureza, nos animais, porque isso chama a gente para a vida. Mas, com o passar do tempo, em algumas experiências de perda que eu tive ao longo da minha vida, eu percebi que o sagrado também é essa conexão. Porque, por mais que a gente se relacione com a natureza de forma afetuosa, amorosa, com os animais, a gente, eu sinto que essa evolução, esse salto, ele se dá realmente através das nossas relações. Quando a gente ama as pessoas de todas as formas, em todos os contextos, quando essa pessoa parte, né? E a gente fica com essa sensação de que está tudo bem, e isso minimiza a dor dentro da gente. Porque aquela relação, ela foi vivida de forma plena. Então, viver é sagrado. Agora, acompanhando a sua fala, eu me lembrei da doutora Ana Cláudia Quintanilha. Ela é referência em cuidados paliativos no Brasil. E uma vez em um exercício, ela dizia, num contexto diferente desse que você trouxe, mas você me trouxe uma ferramenta nova de aterramento, que ela dizia assim, Ale, para a gente redimensionar os problemas. Você está com uma conta para pagar, com uma desavença, perdeu o trabalho, para, respira e pensa que diferença que isso faz na sua vida se você morrer amanhã. A gente imediatamente redimensiona o problema. Exato. Agora você me trouxe uma ferramenta que é pensar no todo. Eu não preciso pensar na morte. Mas na vida, nesse macro, nessa conexão, no mundo fora de mim. Uma coisa também importante que esse episódio está trazendo aqui, que a gente está na era de olhar para dentro, né? Vamos olhar para dentro, vamos olhar para dentro, vamos olhar para dentro. E aí você me trouxe algo novo que é, vamos olhar aqui para fora, para o mundo, para o universo e para as pessoas. Então, é isso, é olhar para o mundo e sair um pouco dos meus problemas rotineiros, cotidianos, que conta para pagar, vamos combinar, a gente vai ter todos os dias, né? Graças a Deus que a gente tem conta para pagar, porque a gente está vivendo. Respirou, chegou a pouco. Respirou, exato. É vida, é vida. Então, e você me trouxe isso, né? Eu não preciso pensar na morte só, para ter esse redimensionamento dos meus problemas, mas é olhar para o mundo como um todo. Mas para mim é isso, sagrado é isso, é estar vivo e estar conectada. Vocês são pessoas iluminadas, então trouxeram conceitos bem elevados. Mas quando eu faço essa pergunta para alguns alunos, ou alguns workshops, algumas palestras, as pessoas costumam falar, o mais sagrado para mim é a minha casa, meu filho, a minha saúde e tudo mais. E nesse momento eu falo para elas, né? Tudo isso que vocês falaram, isso tudo vai ser diluído. Então, como algo que é finito, pode ser mais sagrado para você. A sua saúde, ela pode deteriorar. Os seus filhos, uma hora, vão sair de casa e viver a vida deles. A sua casa pode vir um tornado e levar ela. Então, você não precisa e não pode colocar o que é mais sagrado para você dentro de algo que é finito, entendeu?
Até mesmo numa relação, porque as relações elas acabam, as amizades, os amores e tudo mais. Então, o que tem que ter mais sagrado para você é a única coisa que você sabe que é eterna, que é a sua alma, que é a sua evolução, entendeu? E uma coisa que você comentou sobre o olhar para fora é que dentro da espiritualidade, principalmente da nova era, a gente entra nesse movimento do olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, mas não somos tão evoluídos assim para entender o que é esse olhar para dentro, porque quando a gente pensa no olhar para dentro, de vez em quando a gente entra em uns caminhos mais egoístas também, né? Desse olhar para dentro, porque de alguma forma estamos sob a influência do ego, e o ego ele vai querer mascarar ou colocar ilusão ou fazer alguma coisa com aquela informação e colocar a gente em uma caixinha. Então é importante a gente olhar para fora, porque quando a gente não está conseguindo olhar para dentro, o universo nos comunica por fora. Uma situação, alguém que chega e que é complicado para a gente, né? O mundo ele pode ser um espelho de você também. Olhar para fora é também olhar para dentro, porque tudo que acontece ao seu redor é só um reflexo do que está acontecendo aqui dentro, entendeu? Então, para mim, é esse equilíbrio de tanto fazer uma meditação, mas como sair de manhã e ir na academia e observar o que está acontecendo naquela academia, nas pessoas que estão se aproximando. É entrar em um retiro espiritual de 10 dias e sair para um happy hour com meus amigos, para ver o que está acontecendo também. Então, é necessário esse equilíbrio e não classificar as coisas como sendo espiritual e do século, espiritual e do século. Porque eu fazia isso quando eu era evangélico. Para mim, tinha as músicas seculares e as músicas gospels que eram de Deus. As pessoas que eram seculares e as pessoas que eram de Deus. Porque se a gente começar a trazer essa espiritualidade da nova era, que a gente está lutando tanto para colocar em pauta, para trazer esse reconhecimento, e a gente começar a trazer as mesmas coisas que a gente vivia no passado, ela só vai ser uma evolução 2.0 dos dogmas que a gente vivia lá atrás. Então a gente precisa começar a trazer o quê? De uma nova forma, um novo olhar. Se está muito parecido com o que a gente vivia lá atrás, é porque está errado. Porque se a gente chegou até esse ponto aqui, é porque o que estava lá atrás não estava mais servindo. Aí vem o ego de novo, de querer colocar a gente sempre nas mesmas caixinhas, porque ele gosta de ficar confortável na dele ali. Então, a espiritualidade precisa ser desconfortável. Quando você estiver muito confortável em um conhecimento, muito confortável na sua meditação, muito confortável no seu quarto, tem alguma coisa muito errada. Você precisa estar desconfortável. Porque é somente no desconforto que a gente evolui. A gente não está em quinta dimensão para ficar numa rede tranquilo e evoluindo através de downloads que vão chegando a todo momento. A gente precisa ir para a rua, a gente precisa ir viver, né? E até uma coisa interessante que eu coloquei essa semana para meus alunos é que se Jesus estivesse aqui hoje, ele não estaria em um altar, ele estaria na rua. Entendeu? Peregrino. Sim. Com certeza. Entendeu? Então, continuando, né, toda essa estrutura, a gente vai chegar lá, gente, só para que vocês possam compreender o macro e o micro ao mesmo tempo. Mas quando a gente olha para o céu, para o movimento dos astros, para a vastidão cósmica, é impossível não sentir um reflexo dentro de nós. O universo ele não está apenas lá fora, ele também acontece dentro do nosso ser, nos pensamentos, nas emoções, nas intuições, funcionando ali como várias constelações que vão guiando a nossa vida. Assim como uma estrela brilha ali no meio da escuridão, também dentro de você brilha uma luz, capaz de orientar o caminho, mesmo nas fases mais sombrias. O universo, nesse sentido, ele é um espelho que vai te mostrando aquilo que você já está carregando. E esse espelho cósmico, ele vai te ensinar sobre ciclos, por exemplo, as fases da Lua, as estações do ano, os movimentos dos planetas, tudo está em plena transformação e movimento. Da mesma forma a gente vive fase de crescimento, fase de recolhimento, de expansão, de renascimento. Reconhecer esses ciclos ajuda que a gente possa nos compreender. E dentro da lei hermética também a gente tem uma lei, a lei do pêndulo, né? Que acaba nos mostrando isso também. Tudo está em extrema expansão
e também vai se recolhendo, entendeu? E também existe o reflexo da ordem e do caos. O universo ele tem explosões, ele tem colisões e tem silêncios absolutos. E ainda assim tudo segue em harmonia. E dentro de cada um de vocês, dentro de mim, vai ter momentos em que a gente vai se sentir perdido. Outros que vai parecer que tudo faz sentido. Nossa, quantos momentos eu já senti, tipo, nossa, iluminei. Tudo faz sentido agora. Aí um mês depois, eu percebo que, na verdade, eu ainda não sei de nada. Que eu preciso estudar, ou evoluir, ou meditar, ou fazer mais alguma coisa. Então a gente passa por esses momentos, né? E no fundo, perceber o universo como esse espelho interior é um convite para olhar para dentro com a mesma admiração também. A mesma admiração que a gente olha para o céu. Se as estrelas encantam a gente, por que também não encantar com aquilo que a gente está demonstrando para fora, né? E com isso, a gente já começa a entrar no tópico dessa aula, sobre o que é o universo. O universo que a gente conhece hoje é apenas uma pequena parte de uma estrutura cósmica gigante. Assim como você. Você tem os seus chakras. Na verdade, você tem 7 chakras e você também tem 7 corpos. Então, tudo em você tem uma estrutura. E no universo também tem essa estrutura. E essa estrutura no universo, ela tem um princípio criador, lá em cima. E esse princípio criador acaba aqui organizando tudo aqui que está embaixo. E qual é o primeiro princípio criador? Alguns chamam de fonte, outros chamam de Deus, outros chamam de universo. Então, lá em cima, no primeiro patamar, na primeira hierarquia, a gente tem a fonte. E não tem como eu mensurar para vocês o que é a fonte. Porque se eu conseguisse falar o que é a fonte, ela não seria a fonte. Seria outra coisa, mas não seria Deus. No momento que alguém conseguir classificar o que é Deus, não é mais Deus. É outra coisa. Porque Deus a gente não consegue classificar. A gente só sabe que é essa energia que dá forma a tudo. Então, lá em cima, no topo, existe a fonte que tudo é. É a primeira hierarquia do universo. A fonte, quando ela se dividiu para criar tudo que a gente está vivendo hoje aqui, aí a gente entra na lei do mentalismo de acreditar que estamos dentro da mente de Deus. Tudo que está acontecendo aqui é uma criação da mente dele. Possivelmente é só um piscar de olho de Deus, ou uma batida do coração. E eu gosto de pensar nisso. Ele como esse organismo e o coração. Uma batida é o universo se expandindo. E quando bate de novo é o universo se retraindo. E criam-se universos e destroem universos. Criam universos e destroem universos. Então, na primeira hierarquia de tudo, temos a fonte. É igual você pensar numa empresa. Quem está lá em cima? O CEO. Então, o CEO, nesse caso aqui, é a fonte que tudo é. Depois que a fonte ela se divide para dar forma ao universo, ela cria abaixo dela uma cidade de luz chamada Avona. Eu falo cidade, é mais para que vocês possam compreender de uma forma arquétipa o que poderia ser. Mas é um grande mundo. Então a gente tem a fonte que tudo é, e abaixo da fonte temos Avona. E dentro de Avona estão os espíritos mais evoluídos. Todos os espíritos evoluídos, os engenheiros de universos, os estruturadores, os arquitetos de todo o universo, eles estão na cidade de Avona. Estão ali. E ali funciona como uma grande central de todo o universo. Lá que eles tomam as decisões de quais universos vão ser criados, lá que eles tomam as decisões de quais seres vão ser criados, de quais habilidades que vão ter, como é que eles vão ser. Então, nessa cidade de Avona é criado tudo. Então, a gente tem a fonte que tudo é, e abaixo dela a gente tem a cidade de Avona, que é como se fosse um centro administrativo. Entendeu? Então, a gente tem aqui o diretor, e agora o centro administrativo que a gente chama de Avona.
Abaixo de Avona, temos 7 super-universos. E dentro desses 7 universos existem várias galáxias, entendeu? Então, a gente tem a fonte que tudo é, a cidade administrativa de Avona, e depois a gente tem os estados, vamos dizer assim. E são 7 estados. Cada estado com várias cidades dentro deles, vários municípios. E a Terra, ela está em um desses 7 universos, que a gente conhece como Ovorton. Então, a fonte que tudo é, Avona, 7 superuniversos, e um desses 7 superuniversos se chama Ovorton. E dentro desse Ovorton, a gente encontra a Terra. Dentro de Ovorton, imagina ele com um grande espaço, né, um grande estado. Dentro de Ovorton existem várias cidades, que seriam várias nebulosas, né? Várias galáxias. E uma dessas galáxias se chama Nebadon. A gente ainda nem chegou na Terra. Olha o quanto a gente está descendo para chegar na Terra, entendeu? Então a gente tem a fonte que tudo é, a cidade de Avona, os 7 superuniversos, Ovorton, e dentro de Ovorton a gente tem um quadrante pequeno, chamado de Nebadon. Dentro desse Nebadon existem vários sistemas. Sistemas de A a Z. A Terra está dentro do sistema S. Então a gente já tem um sistema S. E dentro do sistema S, aí sim, a gente tem a Terra, tem Júpiter, tem Marte, tem toda essa galáxia que é observável aqui dentro. Inclusive a Terra também. Então observa só toda essa estrutura universal. A gente parte da fonte que tudo é, passa por Avona, 7 superuniversos, Ovorton, Nebadon, Sistema S e a Terra. E aqui nesse Sistema S, que a Terra está, é onde a gente encontra quem? Os Pleiadianos, os Felinos, a gente encontra os Andromedanos, os Sirianos, todas essas raças extraterrestres, estelares, elas estão aqui nesse Sistema S. Aí vem a grande pergunta, por que eles estão nos ajudando? Porque o grande objetivo é a gente se recolher. Vocês sabem aquelas bonecas russas que a gente vai tirando, uma por uma? É exatamente isso aqui. A gente foi retirado. Todas as bonecas, uma está na frente da outra. Qual o grande objetivo? A gente voltar tudo até chegar na fonte. Qual o grande objetivo? A gente retornar para a fonte, com nossas experiências. Então, a gente só consegue fazer isso como comunidade. O sistema S só vai conseguir evoluir totalmente quando todo o sistema S estiver com a sua vibração em quinta dimensão. Então, os arcturianos não conseguem evoluir ainda, os sirianos não conseguem evoluir. Por quê? Porque a Terra ainda está no seu processo, entendeu? Então, todo esse sistema S precisa evoluir junto, para aí sim a gente voltar para onde? Para Nebadon. Aí em Nebadon tem vários outros sistemas, de A a Z. Aí quando a gente chegar nessa parte, o sistema S, a gente vai se ver como uma única raça. A raça do sistema S. Não vai ter mais divisão de arcturiano, de humano, de siriano. Não. Somos conhecidos como sistema S. E dentro desse sistema S tem as outras raças. Do sistema A, do sistema B, do sistema C. E quando a gente chega aqui, todos eles precisam evoluir juntos para a gente voltar. Então, quando a gente evolui toda a Nebadon, todos os sistemas, a gente volta para Ovorton. Aí dentro de Ovorton, todas essas cidades precisam evoluir para que a gente possa voltar. Aí a gente vai ser conhecido como seres de Ovorton. Entendeu? Ó, vai observando, a gente está voltando tudo. Então a gente era humano, Terra. Depois a gente virou Sistema S. Depois a gente virou Nebadon. Agora a gente somos seres de Ovorton. E depois, quando a gente volta para o Ovorton, é porque a gente está super evoluído já. Aí sim a gente ganha um passe para morar em Avona. Aí vocês vão escolher. Eu quero ficar em Avona e ajudar os outros 7 superuniversos, porque todos têm que evoluir juntos também, né? Ou eu quero retornar para a fonte. Voltar novamente para ela.
Então é isso, a gente acaba que pegando aquela boneca russa, a gente já fez essa expansão. Agora está na hora da gente voltar. E lá em Avono, o pessoal nem conhece a gente como pessoal da Terra, como humano. Não, eles veem a gente como um grande sistema. O sistema S está tentando evoluir. Imagina, o sistema S evoluindo todo, aí a gente ainda tem outra missão. Ó, a gente tem a missão de evoluir a Terra, que está sendo difícil pra caramba. Já estou perdendo os cabelos, né? Renato já perdeu todos. Já perdeu todos. Renato, Leandro, nós vamos pegar no seu pé hoje. Desculpa, Renato. Leandro, nós vamos pegar no seu pé hoje. Tá vendo minha luta? Mas olha só, sistema, a gente está tentando evoluir a Terra. Depois da Terra, a gente precisa ajudar o sistema S, que é toda essa galáxia observável que a gente está vendo aqui. Essa galáxia observável evoluiu tudo, a gente vai para Nebadon. E uma pergunta. A gente acredita que os pleiadianos são super evoluídos, os sirianos são super evoluídos, os arcturianos são super evoluídos. Mas, gente, eles só conhecem o sistema S. Eles ainda não conhecem nem Nebadon, nem os outros sistemas. Eles não sabem nem como é que é a cara dos seres dos outros sistemas. Porque a gente só vai conseguir chegar lá quando todo mundo for junto. Entendeu? Então ninguém sabe a cara de ninguém. E quando a gente chegar lá em Nebadon e ver os outros sistemas, a gente vai ver qual precisa de ajuda. Então uma coisa interessante que tem os Blue Avians. São uma raça extraterrestre, pássaros azuis com bico dourado, que falam que eles vieram de um outro universo ajudar aqui na Terra. E quando a gente fala isso, é por quê? Porque eles vieram de um outro sistema que já se completou, e por conta disso, o que acontece? Eles saem do sistema deles e começam a visitar outros sistemas para ajudar. Por quê? Porque todo mundo precisa evoluir junto, entendeu? Então, só para fazer uma recapitulação geral aqui, a fonte que tudo é, cidade de Avono, 7 superuniversos, Ovorton, Nebadon, sistema S, e você está bem aqui na Terra. Esse Czinho bem aqui. E precisa fazer todo esse caminho de volta até a fonte que tudo é, até onde você foi criado. Já deu uma canseira de pensar nesse caminho. Meu amigo. Mas, não, gente, agora eu sou aquela aluna que levanta a mão, que arregala o olho. Eu não posso deixar de perguntar, porque a católica com um dia habitou em mim. Onde que Jesus está nessa história? Jesus está aqui no sistema S ainda. Está aqui? E você sabia de uma coisa, na verdade? É que Jesus, ele é governante aqui da Terra, né? Mas, por exemplo, lá em Alpha Centauri, que é uma outra constelação, eles tiveram Jesus deles lá, que é o Asta Cheran. Ele vem de lá. Entendeu? Então, cada sistema teve o seu Jesus, teve a sua pessoa que foi para lá para tentar iluminar. Entendeu? Nossa, que interessante. Aí vai se juntar todos eles no final, onde todo mundo tiver evoluído, para a gente poder ir para Nebadon. Olhar esse grande universo. Aí, só depois de Nebadon que a gente vai ver todos os sistemas, outros seres inimagináveis, que a gente não consegue nem mensurar como é que eles são. Não tem nem material disso. E daí a gente vai evoluir todo mundo junto para poder voltar para o Ovorton, aí evoluir todo o Ovorton de novo, para poder voltar para os 7 universos, evoluir todos os 7 universos, para ir para Avona. Aí de Avona você pensa, né? Tipo, eu quero ir para a fonte, eu quero ficar aqui um pouquinho mais. Aí você vai decidir. Ali, esse conceito, essa concepção desse movimento, você até usou o exemplo daquelas bonequinhas, né? Russas que você vai desmontando, depois você vai montando novamente. Isso me lembrou muito o mito do herói, que ele sai na sua origem para enfrentar o mundo, e ele vai passando por todos os obstáculos e toda a estrutura, e no final ele retorna de onde ele saiu. Só que é uma grande diferença. Ele já não é mais o mesmo. Então, nesse retorno à fonte, que é a estrutura do mito do herói, há o retorno. Mas quem retorna não é aquele mesmo que saiu. Exato. Aquela alma, aquele espírito que iniciou a jornada, agora ele volta diferente, e a partir daí
ele pode até ser capaz de criar novos heróis, novos mundos, né? Inspirar outros, né? Nesse movimento, né? Isso funciona tanto no micro como uma experiência individual. A gente está aqui no mito do herói, né? Vivendo essa vida. Sim. Mas também como o planeta. O planeta ele passa também por esse mito do herói. Ele tem ali o seu momento de sair para a aventura, de encontrar amigos que vão ajudá-lo, de passar pela barriga da baleia, né? Aquele momento solitário, ruim, onde tudo parece perdido, onde ele vai renascer, vai virar o herói para poder ajudar outros. É igual o Arctur está fazendo. Passaram pelo mito do herói todo, completaram e estão aqui agora na Terra para formar novos heróis. E quando uma semente estelar, né? Exatamente. Enquanto Ale, volta para frente. Aqui você comentou sobre o sistema S, e nós temos aqui algumas imagens que você disponibilizou, e eu gostaria que você indicasse para nós, identificasse. Você já até comentou desse ser aqui que eu vou colocar, né? Que eu vi pela primeira vez. Eu também. Não conhecia. Eles está no sistema S, esse ser, né? Não, os Blue Avers não. Eles vieram de um outro universo que já se completou. De um outro sistema daqueles que já se completou. Sei. Aí eles falaram, caramba, a gente está aqui sozinho. E aí, a gente tem que ajudar os outros para a gente poder evoluir todo mundo junto para ir para o próximo estágio. Aí, bora para onde? Para onde está mais precisando? Bora lá para a Terra. Né? E eles fizeram essa loucura de vir para a Terra. E uma coisa engraçada é que quando a gente chega no sistema S, a um ponto de evolução de todo mundo junto, a gente perde características materiais, físicas, não existe mais isso, é só uma linha de energia, é só uma bolinha. E quando eles chegam aqui na Terra, os Blue Aliens, eles começam a pensar como é que a gente vai se mostrar para eles, porque eles são tão rudimentares que eles precisam de uma forma física para poder dar nome, para poder interagir. E quando eles olharam aqui para a Terra, eles começaram a buscar o que poderia trazer para eles o sentimento de liberdade, porque os Blue Avers, a palavra deles é liberdade. E buscaram os pássaros e pensaram em qual cor a gente pode usar. A cor que quase todo mundo se conecta, o azul. Então, essa roupagem que eles veem, um pássaro azul, é só para a gente mesmo, pois eles nunca foram assim no sistema deles. A gente não consegue nem imaginar como é que eles eram. Eles se travestiram dessa forma, desse arquétipo, só para que a gente pudesse ter algo para dar um nome, olhar e identificar o que é. Mas eles vieram de um outro universo que se completou, eles encarnam aqui também na Terra, tem algumas sementes estelares que são Blue Avers, e eles vêm com essa missão da liberdade. Querem trazer a liberdade para o planeta. Tirar todo tipo de prisão, crença limitante, tudo que prende, sabe? Maravilha. Ó, aqui na sequência, tem esse ser. Se conecta, Michele. Ai, belíssimo. Se você me perguntar, eu vou falar que todos. Todos. Esse é um andromedano. Ele parece um arcturiano, mas é um andromedano. Os andromedanos vieram ali da constelação de Andrômeda, né? E uma coisa interessante deles é que eles não estão aqui com a missão exclusivamente com os humanos. Eles estão mais com uma missão com a natureza, com os animais. Quando eles estão encarnados como sementes estelares, eles buscam muito trabalhos sociais que se voltam para o cuidado com os animais, o resgate, a proteção, porque eles já viram que tem muita extraterrestre cuidando dos humanos. Então eles vão direto ali mais na questão dos animais. Se tornam biólogos, sabe? Então eles estão mais conectados com essa área. Que lindo. Esse é um humano, né? Um humano clássico que está aqui na terráqueo. Terra. É um terráqueo. É um humano. Humano é humano. Passa. Humano a gente já está cansado de ver. Não quer mais. Não, passa. Esse aqui... Essa imagem é forte. Deixa eu ver se eu tenho a carta dele aqui para mostrar para vocês. Aqui. Esse aqui. Esse aqui são os capelinos. E vocês sabem da história de Capela, né? De Capela, Exatamente. Os exilados, sim. Os exilados de Capela. Muita gente aqui na Terra, hein? Demais, cara. E eu espero que nessa próxima transição eles consigam alcançar o consciente de luz para poderem voltarem para a Terra deles.
que deve ser difícil você ter o sentimento de ter sido deixado para trás. É isso que alguns deles possuem, um sentimento de que eles foram abandonados, deixados para trás, mas não foi isso. O planeta deles evoluiu e eles não tinham o consciência de luz suficiente para continuar. Não tinha como, entendeu? Então eles próprios se abandonaram. Mas, pelo que eu estou vendo, tem muitos capelinos que vão realmente transicionar para que possam ir para o seu planeta natal novamente. Então, estou contando com isso. Você sabe que existem algumas teorias, né, a respeito da presença de Chico Xavier aqui, entre nós, encarnado na Terra, e que ele provavelmente tenha sido um exilado, né, da capela, né, da Estrela. Então, para quem quer saber como que era o Chico Xavier em capela, né, e ou alguns de nós, né, vamos dar asas à imaginação. Cara, eu queria tanto ter conhecido ele, sabe? Queria ter nascido uns anos antes. Queria ter nascido uns anos antes, sabe? Pelo menos uns 20 anos atrás, para poder te dar a oportunidade de ter batido um papo com ele. Sim. Eu e o Renato, a gente comenta muito sobre Chico e a gente gosta muito dos relatos, né? Tem muita coisa na internet de pessoas que se conectaram ao Chico e a gente também não cansa de ouvir. Eu também queria ter conhecido. E nasci na época, viu, Alê? Não posso nem me dar o luxo de falar, ai, não nasci não estava viva. Tava desperta. Mas o que a gente viu aqui agora, aqui, ó, né? Chico e os capelinos, né? Ou seja, com essa estrutura física aqui. Muito legal. Sim. Isso a gente chama de zeta-retículos, né? Então, são acinzentados, bem grandes, diferente dos Grays, que são menorzinhos. Esses já são ali da constelação de Zeta, são bem maiores e mais conectados com a questão da tecnologia. Eu gosto dessa imagem porque, normalmente, o pessoal, quando apresenta os Zetas, aparece bem uma imagem feia, sabe? Deles como sendo ali quase monstros. Aqueles monstros de filme de OVNI, que aparece aquele ser acinzentado, grandão. Padrão, né? O padrão. Então, eu gosto dessa imagem porque mostra eles mais amorosos. A gente precisa entender que em toda raça vai ter, né, os que estão ali na harmonia e os que estão no desequilíbrio. Então, são os Zetas. Estão bem conectados à tecnologia. Basta a gente olhar, né, para o nosso mundo, a gente vai encontrar, né, algumas variedades. Esses são maravilhosos. Eu amo essa linhagem, são os próximos. E a coisa mais importante que a gente tem para falar deles é que eles comandam os portais do tempo. Então, dentro do universo, a gente tem alguns portais que podem levar você para o passado ou para o futuro, né? Nessa questão da linha de tempo. E eles são os guardiões desses portais, porque a fonte, o pessoal de Avona, viram neles que eles não iriam fazer nenhum tipo de mudança. Porque você sabe que se mudar alguma coisa lá atrás, muda tudo aqui na frente, né? Vamos dizer, os Anunnaki, se tivesse mudado alguma coisa lá atrás, eles ainda estariam até hoje aqui tentando comandar. Então, assim, eles guardam esses portais e não deixam outros seres se aproximar e nem fazer nenhuma mudança na linha de tempo. Eles são os guardiões das linhas de tempo. Isso é interessante demais. Clássico, né? Os reptilianos. Como eu disse, tem os positivados, tem os negativados, tem os que estão em cima do muro, que de vez em quando é uma coisa, de vez em quando é outra coisa. Tá que nem a gente. Mas sabe de vez em quando é uma coisa, de vez em quando é outra coisa. Mas eu entendo eles, porque os reptilianos, dentro do sistema S, eles nasceram ali na constelação de Rigel, né? Na constelação de Dragão. Eles foram um dos primeiros seres a estarem nesse sistema S. Como primeiros seres, você acaba aqui pegando ali um ar de superioridade, de que você é mais especial, de que você merece mais e tudo mais. Então, quando eles viram os humanos sendo criados muito bilhões de tempo depois e nascendo com a centelha crística, a centelha de poder co-criar, porque os humanos que
Todas as outras linhagens, arcturiano, pleiadiano, siriano, só conseguiram a centelha da cocriação depois que eles passaram para a quinta dimensão. Os humanos foram os únicos que, ao seu nascimento, em terceira dimensão, já vinham com essa partícula crística da cocriação. Sim. Eles olharam aquilo e falaram, não, sacanagem com a gente. A gente está aqui há muito mais tempo. E o pessoal lá de Avona está criando os seres bem ali naquele negócio de terra e já estão colocando neles a centelha crística. E como os reptilianos, eles têm uma questão muito bélica, eles já acharam que eles vão destruir a gente. Eles nem pensaram, tipo, não, eles são harmônicos. Não, eles já pensam assim, vão destruir a gente. Então, ao invés deles destruírem a gente vai tentar pegar eles primeiro. Entendeu? Aí começou todo esse sistema dos reptilianos de não gostarem dos humanos por conta desse ciúme, vamos dizer assim, né? De acharem que mereciam mais e que a fonte não deu isso para eles. Por isso que eles se rebelaram. Bem interessante, né? E eles também a questão do tempo, né? Porque se eles chegaram antes, a tendência é a gente acreditar que quanto maior a longevidade de um ser, maior a probabilidade dele evoluir e se tornar cada vez mais luminoso, né, mais sutil. E muitas vezes não é isso que ocorre. Muitas vezes, mesmo pelo fato de eles estarem aqui antes, obviamente alguma área da estrutura deles enquanto civilização deve ser mais adiantada que a nossa. Mas em alguns aspectos a gente ainda tem os pontos positivos, né? Exato. Tanto que os primeiros seres mesmos, assim, os primórdios foram os insetoides, né? Parecem louva-deuses, gigantes, humanoides e tal. Eles foram os primeiros seres de fato e eles ainda estão na neutralidade. Eles ainda não conseguiram evoluir tanto como os arcturianos, pleiadianos e felinos que vieram depois. Entendeu? Então o tempo não é sinal de evolução, não. De evolução, sim. Ai, que lindo! São os felinos, né? Lá do sistema de Sírios. Os felinos vieram de Lira, na verdade, como quase todos os seres estelares vieram de Lira e encontraram em Sírios a sua casa. E habitam até hoje por lá e ajudam aqui a gente para a gente poder evoluir também. Uma coisa interessante deles é que eles não eram guerreiros. Hoje a gente conhece os felinos como guerreiros, que lutam e tudo mais, mas na verdade eles eram cientistas. Eles só viraram guerreiros para proteger o seu espaço contra os reptilianos nas guerras que estavam tendo, guerra de Órion, as guerras de Lira, entendeu? Foi uma necessidade. E até, olha, você falou sobre conflitos bélicos, né? Existem alguns estudos teóricos em relação à capela, até a gente comentou sobre Chico Xavier, e um dos movimentos bélicos da Estrela Capela foi em relação a algum conflito bélico, e até o Chico participou disso. Houve ali, alguém acionou uma bomba nuclear e destruiu uma parte, o outro apertou o botãozinho. Então essa questão bélica esteve bem presente, né? Agora eu vou colocar um aqui que eu achei, assim, incrível, os detalhes. É o marciano, você percebe a coloração mais vermelha, né? De Marte, marciano, isso? Exato, são os de Marte aqui, os pertinhos da gente, vizinhos da gente. Marte acabou sendo devastado ali na Guerra de Órion, porque Marte era um canal de trocas, de comércio, né? Então, dentro da Guerra de Órion, acabou sendo devastada. Ainda acredita-se que tem muitos marcianos vivendo dentro da Terra, ali, né? Na questão da intraterrenos dentro de Marte. Em outras dimensões, no caso, né? Em quarta dimensão ainda. Então, eles já estão ali dentro de Marte, vivendo. Alguns ajudam a Terra, outros estão encarnados aqui, porque foram meio que... Não gosto de usar essa palavra, mas aprisionados para poder rever os seus atos de ajuda na guerra e tudo mais. São pessoas que sonham muito com bombardeios, pessoas que sonham muito em combates e tudo mais. Então acabam que carregando essa questão marciana dentro de si. Muito bem. Esse aí, ele tem do comando Astar, a gente consegue ver a insígnia bem ali. É uma vertente dos pleiadianos também. Então todo mundo acha que pleiadiano é só pele totalmente branca, cabelo loiro e tudo mais.
Mas a gente precisa entender que esses seres, assim como aqui na Terra, no próprio Brasil, a gente tem diversas, né, fenotipos, pessoas diferentes. E os pleiadianos também, eles acabam sendo diferentes um do outro. Não é somente naquela imagem tradicional que a gente conhece. Os pleiadianos são extremamente racionais, extremamente tecnológicos. Uma curiosidade deles é que, enquanto Arcturus desenvolveu primeiro a sua espiritualidade, depois a tecnologia, os pleiadianos desenvolveram primeiro a tecnologia e depois a espiritualidade. Mas eles são bem racionais, assim, são bem cri-cri. Isso é muito Olha lindo. isso. Impressionante essa imagem. No caso, eu trouxe essa imagem para vocês porque algumas pessoas confundem lemurianos com raça estelar. A gente teve aqui os lemurianos no processo da Terra, de Gaia, mas os lemurianos, eles não são uma raça estelar. Os lemurianos, foram uma civilização que aconteceu aqui na Terra, assim como os egípcios, assim como os maias. Então, Lemúria na Terra foi uma civilização que várias almas de vários sistemas e até mesmo humanos encarnaram nesse corpo lemuriano. Então, Lemúria é uma civilização, não é uma raça estelar. Porque eu atendo algumas pessoas, eu chego, porque me Sim. falaram que eu sou da raça lemuriana, sou semente estelar de Lemúria. Aí lá vai eu explicar que Lemúria, na verdade, foi uma civilização. É a mesma coisa de você falar que teve uma vida no Egito, ou uma vida lá em Machu Picchu. Então é só uma civilização que aconteceu na Terra. Não veio de uma estrela específica. Entendeu? Isso aí são os venusianos. Né? Você já pode ver esse aspecto um pouco mais élfico, mais fada. Os venusianos, eles têm como nome principal lá em cima, Lady Venus e Sanat Kumara. Acho que vocês já ouviram falar sobre ele. Sanat Kumara, ele é um grande ser crístico, com um coração gigante. Eu acho que poderia, na próxima, trazer a história dos venusianos com a Terra para vocês. Mas foram eles que formaram a cidade de Shambhala, que a gente conhece aqui na Terra. A Terra estava passando assim por um momento de extrema trevas, como se estivesse quase morrendo. Aí, Sanat Kumara olhou lá de Vênus para a Terra e falou: está precisando de um marca-passo. E a gente que vai instalar esse marca-passo lá com eles. Aí saiu Sanat Kumara, Lady Vênus e vários venusianos de lá para cá, para a Terra, para poder instaurar a cidade de Shambhala. A cidade de Shambhala é como se fosse o marca-passo da Terra. Então, quando ela está entrando em movimentos de muita treva, o consciente de desequilíbrio está maior do que está em equilíbrio, ela começa a pulsar, né, para trazer mais harmonia para a Terra. E foram eles, os venusianos, é um presente dos venusianos para a Terra, a cidade de Shambhala. A questão é que, nesse processo dos venusianos virem aqui para a Terra, fazer a cidade de Shambhala, uns se apaixonaram pelo processo de evolução da Terra e acabaram ficando aqui. Aí estão encarnando até hoje aqui para conseguir evoluir também o planeta. Outra coisa interessante é que o pessoal de Vênus, eles são extremamente ligados à arte. Então, são pessoas que conseguem tocar um instrumento muito rápido, atuar, cantar, pintar. Eles acreditam que a harmonia e o equilíbrio, ele se dá a partir da arte. Então, toda a mudança deles acaba aqui vindo ali pela arte. Tanto que tem uma cantora norueguesa que se chama Aurora. Ela é muito legal, muito boa, que eu tenho quase certeza que ela é venusiana. Assim, tenho 99% de certeza. Depois escutam ela porque a música dela é capaz de curar. E isso é um aspecto claro dos venusianos. Esse já é um Grey, né? É um Grey que... Tem alguns relatos, algumas teorias que falam que eles são escravizados pelos reptilianos e acabam que fazendo o trabalho sujo dos reptilianos que não querem sujar suas mãos. São eles que fazem implantes negativos também, mas também tem muitos Greys que trabalham junto com a Confederação Galáctica, que são seres bondosos, né? Mas estão ligados aí aos implantes também. São venusianos também. Não,
Desculpa. São do sistema de Vega. É porque parece mesmo. Mas esses são do sistema de Vega. A gente não tem tanta informação, porque tem pouquíssimas. Eu acho que eu conheci 2 sementes estelares do sistema de Vega. E eles são muito parecidos com os venusianos, com a proposta, com a energia. Estão aqui para trazer a beleza, a harmonia, através da arte também. Maravilha. Clássico, pleiadiano. Parece muito o Asta Sheran, né? Exatamente. E o pessoal fala, na verdade, eu mostrei a hierarquia do universo para vocês, né? E a gente precisa entender que essa hierarquia do universo, ela também compreende da nossa mônada até onde a gente está agora. A mônada é uma consciência gigante e ela vai se fractalizando em pequenas porções até chegar na gente humano. O mesmo processo que eu mostrei para vocês. E a ideia que se tem aqui, existe Arcanjo Miguel como mônada, abaixo dele tem Mestre Eumória, abaixo do Mestre Eumória tem um Astá. Então, é como se o Astá fosse um fractal do Arcanjo Miguel. Entendeu? Então, o mesmo processo, gente, da Terra, de tudo, a gente está totalmente conectado. Isso aí é um dos tipos de arcturianos. E os arcturianos são só paz e amor e tranquilidade. Eu tenho 2 aqui, tem um aqui e tem o outro aqui. A minha linhagem principal também. E as mãos dele ali é o que traz o significado de um arcturiano. Um arcturiano a gente sente pela cura pelas mãos que ele tem, pela sensibilidade, pela empatia. Então, se você sente um calor muito forte nas mãos, se as suas mãos soam muito também, pode ter certeza que tem ou uma presença arcturiana ao seu lado, você veja Arcturus também. São os curadores. É os curadores, né? Exato, o uso das mãos, né? Exato. Olha, Lê, a gente está passeando aí pelo universo, viu? Passeamos, né? Quis voltar aqui para a Terra. Renato Leandro, agora, sempre que você disser, estamos muito bem acompanhados, não é mesmo, Michele Vale? Com certeza estamos. Hoje a companhia... Hoje a gente o Alê, tivemos a equipe que veio junto com o Alê. A gente explodiu, então. A gente expandiu ou explodiu? A gente explodiu, Alê. Explodiu. Aliás, eu literalmente quase explodi meu tico e teco tentando entender, acompanhar a tua explicação. Porque a gente se limita, né? Quando a gente olha para o céu, a gente acha que ali está o limite, né? Da vida, do universo. A gente se apega aos planetas, às estrelas. Uhum. E quando você vai explicando realmente as camadas, aí a gente fica calma. Existencial vindo aqui no pescoço. E também o caminho inverso, né? O intraterreno também, né? Ainda tem um terreno. Se a gente for aprofundar, a gente ainda chega lá embaixo. É muita coisa, gente. Tanto que lá embaixo tem um sol central, né? Que é o sol só deles, que poder iluminar e alimentá-lo. Então, gente, é uma coisa que não para. Não para, não. E aí, Ale, essas energias que vêm desde da criação, que vêm por todas essas camadas, chega em nós. Chega em nós. E nos influencia. E nos influencia. É a mesma energia que forma tudo, forma a gente, forma essa parede bem aqui, forma esse livro. O mesmo princípio de energia está totalmente estruturado. É como se a gente pegasse um fio e fosse passando bolinhas de isopor nesse fio, entendeu? Esse fio é a fonte. Ela que estrutura e dá forma a tudo isso. E aí tá tudo aí nessa linha aí. Tem muita coisa nessa linha. Espero que ela seja muito forte. Porque se ela despenca todo mundo. Não, nem brinca. É os efeitos dominó. É o efeito dominó, literalmente. É uma ideia de completude esse conceito, né? Como você bem colocou. Nós não estamos distanciados de nada. Exato, a gente está dentro da fonte. Por isso que eu falo que com essa visão a gente se torna tão pequeno, mas também tão grande. Tão pequeno a ver o universo, mas também tão grande a perceber que ele está dentro de nós.
Entendeu? É essa expectativa, tão pequeno e tão grande. E acho que o que fica para a gente é entender que tem muito trabalho ainda a ser feito. E esse trabalho ele se dá vivendo, no dia a dia, na rua, fazendo o seu melhor, entendendo que a cada comunidade que você está, a cada interação social, são pequenos universos colidindo ali também. A cada oi, a cada bom dia que você dá, são universos se colidindo e colidindo para que a gente possa evoluir. E a gente, quando pensa na evolução da Terra, a gente precisa pensar também no micro. Não ficar em casa só. Vou emanar uma luz rosa agora para onde está tendo a guerra ali. Aí tá. Agora eu vou imaginar isso aqui, porque, como Jung fala, a gente não se ilumina imaginando seres de luz, somente a luz. A gente realmente tem que começar a trabalhar aqui dentro. Então, olha na sua comunidade, olha no seu condomínio, olha na sua casa. Puxa para o micro também. Porque no micro tem muito trabalho a se fazer. E se você querer ficar só aportando ali no macro, vai acabar que ficando louco. Aí porque o mundo não muda, o mundo não muda, o mundo não muda, ainda tá ruim, ainda tá ruim. Trabalha onde você tá. Começa a trabalhar o seu micro. Entendeu? Sim. E o que Aquilo fica que para você mim pratica no também, micro, né? Você pratica no macro, né? no macro, e aí a gente sai um pouco também da ideia de que a evolução é individual. Ela é individual. Mas, para não acontecer igual aconteceu com os passarinhos, de chegar lá e falar, vou ter que voltar, porque não rolou, o povo tá tudo lá atrás. Aham. Então a gente começa a se preocupar mais com o coletivo também, né? Exatamente. Exato. Porque a gente Esse depende. conceito do fio, né? Se você imagina que as peças que estão no fio, tem uma que está aqui descendo e outra que está subindo, outra que está parada, não vai funcionar, não vai ficar harmônico. Exato. Esse fio vai ficar meio... Vai dar um nó uma hora. Olha, a Michelle trouxe um pensamento para mim muito legal para a gente começar a entender, para consolidar tudo que a gente aprendeu aqui, mas é como se fosse uma escola. A gente tem várias salas dentro dessa escola. E cada sala só pode evoluir se todos os alunos evoluírem junto. Não passa só um. Ou passa todo mundo ou não passa ninguém. Então, essas salas precisam evoluir todo mundo junto. E essa escola, todas as salas precisam evoluir para que a escola possa evoluir também. Então, é isso. A gente está em salas e todo mundo precisa evoluir junto. Porque se não evoluir, não evolui ninguém. Aí lascou. Repetir de ano é triste demais. Muito triste. Mas olha só. Eu sou você, você é eu. Se a gente faz parte da mesma energia, então não tem essa individualização. Então, tecnicamente, eu sou responsável também por você, você é responsável por mim. Então, todo mundo é responsável por todo mundo. É a visão do todo, né? Exato. É. Exato. É a frase famosa, né? Todos somos um. E o pessoal lá em cima Um toda com hora. o outro. É. Aí chega na canalização, no final da canalização sempre tem essa mensagem. O pessoal acha que é brincadeira. O pessoal acha que é bordão. Mas não, é trabalho. Não. Na verdade é o princípio, né? Mas se virou tipo a gratidão. Todo mundo fala e parece que perdeu o significado. E no final de toda a canalização tem isso. Todos somos um, todos somos um. Mas o pessoal pega como um bordão. E não leva a sério, né? Aí fica da boca para fora, né? Exato. Não é algo sentido. Exatamente. Ale, a gente está caminhando aqui, né, para a nossa parte final. E queria agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite aqui para a gente retomar a conversa e falar sobre essa estrutura do universo, que foi esclarecedora. A presença também desses seres, né, de outras dimensões, de outras estruturas, né, espalhadas pelo universo, foi maravilhoso. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente e falasse também sobre algum projeto que você queira destacar. Fique à vontade. Perfeito. Acho que a mensagem é não separar o que é espiritual e o que é terreno. Porque se a gente entende que tudo é a fonte, tudo de fato é a fonte. E você nunca vai conseguir se iluminar trancado dentro de casa. Você precisa ir para a vida.
Você precisa viver, precisa encontrar pessoas, precisa vivenciar. E nunca se coloque na máscara do tipo, eu sou espiritual e estar naquela situação me suga energia. Estar com aquelas pessoas me suga energia. Porque se fosse assim, Jesus não teria ido fazer o trabalho dele. Então você que precisa estar no lugar e transmutar a energia do local. A tua energia que precisa mudar aquele local que está ali, não o local interferir em você. Porque se isso está acontecendo é porque você está enfraquecido, entendeu? Então saia sem medo, por favor. Sobre projetos, eu estou com um curso de hipnoterapia, onde eu ensino a fazer regressão de vidas passadas, acessar vidas paralelas também, vida uterina e vida atual. A gente está com as inscrições abertas até o final do mês. E também tem o Oráculo Estelar, onde algumas dessas imagens que a gente mostrou estão nesse Oráculo Estelar. E é muito fácil, é só colocar o Oráculo Estelar no Google que você consegue encontrar. Ele é feito pela editora Magras, então é uma grande conquista também. E é isso, muito feliz de estar com vocês aqui, Renato e Michele. Parece que a gente passou 2 minutos conversando, mas foi muito tranquilo. Foi, né? E ele ainda finalizou com luva de pelica na cara da gente, né, Renato Leandro? Ele deu uns recadinhos aí. Ah, é? Você pensa que eu não estou atento? Eu achei que tu não fosse comentar, porque fica pianinho, a pessoa, nem é comigo que ele tá falando, nem é comigo. Eu, a carapuça... pensativo ali, né? Eu, então tá bom. É porque eu acreditava nisso também. Eu colocava uma máscara do tipo, reunião familiar, eu não vou porque a minha energia vai ser sugada. É porque o pessoal da escola, não vou porque vai ser sugada. O pessoal do trabalho, não vou porque vai ser sugado. Quando eu entendi que eu que devia mudar o lugar e não o lugar mudar, mudou completamente. Levei uns tapas na cara na vida. Eu caí no buraco para que algumas pessoas não caiam também. Não, você me deu uns 10 aqui já, nesse finalzinho. Tô até meio zonza. Porque não existe o super-homem, né? Então, não. Mulher Maravilha não existe também. Então, nós somos suscetíveis à vida, né? E a vida ela é assim. É isso. É o fluxo normal da vida. E a gente pode finalizar com isso. A vida é assim. A vida é assim. Ale, minha gratidão, muito bom sempre. Nossa, hoje com as imagens também ficou espetacular. Nem expandiu, explodiu. Explodiu. Então, lembrando que se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Até! Valeu, Ale. Obrigado, um abração. Valeu, pessoal. Até mais.